Todos. Nosso assunto de hoje é como aplicar funcionamento. Tá. Não. Agora. Nosso assunto de hoje é como aplicar os passos. Então, nossos votos, né, de que a nossa aula seja útil para todos nós. Nós vamos ter provavelmente um momento de interação, né? Vamos ver se dá tempo. Bem, nós aprendemos muito com vários livros, de onde fomos buscar as informações para o livro que fizemos, o Passe como Cura Magnética, que é o livro que estamos seguindo neste ano. O que nós vamos buscar é principalmente abrir a nossa cabeça para compreender que estamos em um processo, uma terapêutica que envolve os dois planos da vida. Então, nós precisamos dos espíritos protetores e precisamos deles porque são, afinal de contas, eles que nos dirigem e sabem para onde devem canalizar as energias que temos, difundindo-as em favor do paciente. Então, os gestos não importam. Eu sei que isso pode chocar muita gente, né? Porque, afinal de contas, há muitos companheiros nossos que estão muito ligados à questão, né, do passe padronizado. Mas eu quero, uma vez mais, ressaltar que a direção é humano-espiritual, mas principalmente são os nossos irmãos do plano maior que dirigem as energias vitais para o paciente e principalmente visando o que ele precisa. Então, os gestos não importam. Esse fluido humano-espiritual, nós sabemos, vem da necessidade que o médium tem de doação e de veiculação dessa doação para os pontos chaves que são necessários para aquele paciente. Então, a ação humano-espiritual nos leva a trabalhar em equipe. E é óbvio que a equipe do além é que canaliza esses fluidos em favor do paciente. É por isso que o passe envolve muita confiança de parte a parte. Confiança do próprio passista, daquele que se dispõe à doação, e é óbvio, confiança do mentor, porque ele vai contar com o encarnado na difusão, ou no armazenamento, ou na dispersão dos fluidos necessários ao paciente. Então, nós aprendemos muito no livro Nos Domínios da Mediunidade. Particularmente, eu aprendi com a descrição de André Luiz de como a energia vital é canalizada pelos benfeitores. Foi o caso, né, de Clara, a passista, né, que atende uma mulher com icterícia. E ela, a doadora, não tem ideia do que a paciente precisa. Ela tem diante dela uma senhora que veio para o passe
está com um problema de icterícia, mas ela não tem ideia do porquê. Então, neste passe, particularmente, os mentores fazem com que ela pare na altura da vesícula biliar e do fígado, e eles canalizam as energias para essa área, porque tudo nasceu de uma altercação, de uma briga que essa senhora teve no lar. E ela se descontrolou a tal ponto que ela teve um derrame biliar desequilibrado e desequilibrou o fígado consequentemente. Bem, qual é o clima em que o passista deve entrar? É um clima de boa vontade e confiança. Ele tem que ter fé e oração, né? Ele tem que ter interesse em ajudar. E ele impõe as mãos e segue a orientação da casa, e particularmente aqui no Grupo Espírita, nós temos por norma o passe longitudinal, né? Em que os braços ou as mãos, eles se locomovem da cabeça na direção dos pés, né? Então, são movimentos longitudinais. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, nós temos que tomar como norma essa orientação básica. Não há necessidade do contato físico para que haja a transfusão de energia vital. Então, quando nós vemos as chamadas cirurgias espirituais, eu não gosto muito desse nome, porque na verdade não é uma cirurgia propriamente dita. São intervenções no perispírito e que nós ainda desconhecemos. Então, acho que cirurgia espiritual é um tanto quanto inapropriado o termo. Bem, o que nós aprendemos aqui? Que o passista deve buscar a fórmula de aplicar o passe que lhe dê mais confiança. E há outras questões envolvidas que nós vamos ver ao longo da nossa exposição. Dipoté, que é um magnetizador muito importante, escreveu livros, etc., ele não dava importância aos gestos em si. Ele dizia que o importante era a vontade de fazer o bem. E é isto que nós vemos nas orientações. Vimos com Emmanuel. Os gestos não importam. O passista deve dar passe de acordo com aquilo que mais o empolga, que ele tem mais confiança. Como o passista deve proceder? Ele tem que procurar estudar. Se tiver cursos e seminários sobre passes, ele deve procurar fazer. Ele que escolhe os ritmos e regras que ele segue. Mas ele deve estar subordinado
à casa espírita que ele frequenta. Então, os gestos mais expansivos e elaborados devem ser evitados, né? E buscando uma menor gesticulação. Como nós já dissemos, ele deve procurar maior confiança na aplicação do passe. Então, isto deve determinar para ele em qual casa espírita ele vai trabalhar. Porque, de acordo com a orientação do templo onde ele está, ele vai se adaptar ou não. E, aliás, ele precisa se adaptar, né? Se não der certo em determinado templo espírita, deve procurar outro, não é? Mas ele deve sempre se adaptar à casa e à orientação da casa. As regras são estabelecidas pelos dirigentes da casa. A falta de sintonia entre o passista e o dirigente prejudica a ação. Me lembro que eu fui convidada a fazer uma palestra no centro espírita pequenininho. E tinha uma meia dúzia de pessoas assistindo. Isso não é o problema. A questão é que eu não percebi, mas aquele que me convidou queria mandar recados para os dirigentes do centro espírita e queria que eu fosse intermediária, né? E isso para o orador é terrível, né? Porque nós não estamos ali para corrigir ninguém, né? E também não somos criaturas de recado, né? Eu acho que o entendimento, se não há entre os frequentadores, não é um orador que vai chegar lá e impor suas condições. Isso seria um absurdo, né? Infelizmente, ainda existe. Então, é preciso buscar a união de pensamentos entre aqueles que dirigem e aqueles que trabalham e levar a sério o compromisso assumido, né? Se o passista for faltar, ele tem que dar, noticiar, tem que falar, tem que informar ao dirigente do trabalho. Mais que isso, ele tem que estar sempre aberto à necessidade de ele se colocar como um verdadeiro agente de saúde. Então, se ele for faltar a um plantão, se ele fosse enfermeiro, fosse faltar a um plantão, é óbvio que seria penoso para a equipe essa falta. Então, creio que é preciso que o passista desenvolva em si essa responsabilidade muito grande de poder, né, se colocar como agente de saúde responsável. Ele tem que saber que os espíritos contam com ele e que é uma honra para ele o trabalho. Servir é a honra que nos compete. Na prática, manter a duração do passe, por exemplo, não é algo fácil dentro de uma organização que recebe, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas para o passe, né? Quando um grupo mais ou menos uniforme e não tão grande, é possível, então, estabelecer regras menos rígidas, embora essas regras sejam importantes. Por quê? Porque o passe não pode ter uma duração muito grande, muito
assim dilatada, porque vai prejudicar o andamento dos trabalhos. Então, toda vez que o passista perceber pela intuição que determinado paciente precisa receber mais, ele deve comunicar ao dirigente do trabalho para que ambos resolvam dentro de uma regra que seja favorável para a instituição e o receptor possa vir e ser orientado de uma forma correta, né? Então, é preciso sempre ter em mente que nós precisamos de disciplina ao aplicar o passe e principalmente para que tudo seja feito dentro da ordem, dentro do prazo devido. Então, tem que obedecer às regras, portanto, os gestos podem ser padronizados ou não, né? Há instituições que acreditam que o passe padronizado ele é mais eficiente. Essas regras nós não entendemos assim, principalmente depois de ler a coleção André Luiz, porque independe do gesto, porque os mentores é que canalizam a energia. E, em geral, os doadores não sabem o que o receptor precisa. Aquilo que poderia ser por intuição, por exemplo, dos magnetizadores, ao tempo de Mesmer e mesmo depois, que eles tivessem talvez uma orientação maior, intuitiva, né? Nós ainda acreditamos que seja possível, né, que eles obedeçam eles mesmos a determinados critérios do movimento das mãos. Mas nós não acreditamos, eu particularmente, depois de ler a coleção, eu não acredito que um passe seja mais forte do que o outro, ou que um passe seja mais eficaz do que o outro. O que vai determinar a eficácia ou não é essa orientação humano-espiritual que existe e se o receptor se coloca na mesma sintonia e se ele está em condições de receber. Mas feliz é o passista que se entrega à orientação do mentor, segue essa orientação e deixa por conta dele na distribuição da energia, né, e o resultado do que ele está fazendo. Eu acredito que nós não devemos ter preconceito. Aqueles que gostam do passe padronizado não devem ter preconceito com aqueles que não o utilizam, e vice-versa. Por quê? Porque o resultado será o mesmo, né? O que vale realmente é a sintonia entre o passista e o doador espiritual, juntamente, como eu disse, com a sua sintonia com o receptor. Nós não devemos ter preconceito se aquele determinado centro espírita adota ou não determinados padrões. Isso eu digo porque nós já tivemos casos de pessoas que não se adaptaram à nossa maneira aqui do Grupo Espírita de doação, né, da energia dos passes, porque se colocaram mais propensos a receber o passe padronizado. Então nós explicamos, olha, nós respeitamos muito a sua opinião, acho que você não deve tomar passes aqui devido ao seu rechaço,
da forma como nós transmitimos, e acho perfeitamente válido que você procure o passe padronizado. O que eu não creio que seja útil para ninguém é o preconceito e principalmente a reclamação. Eu acho que não é algo positivo para a pessoa. Então, principalmente aí, é preciso que a gente busque viver a fraternidade e a tolerância. Se não houver isso, afinal de contas, qual vai ser a utilidade do passe? Bem, o que eu gostaria que nós saíssemos daqui é com a convicção de que o passista ele tem que ter a mesma seriedade que o mundo espiritual tem. Eles são os primeiros a chegar, os benfeitores. Eles se colocam em posição de meditação e prece, já no sentido da doação. Eles se preparam para isso e estão sempre a postos. Então seria importante que os médiuns se colocassem da mesma maneira, por reciprocidade. Então, é importante não tocar fisicamente nos pacientes, as regras de higiene física e mental, para que a gente possa ter uma atividade feita com higiene física e mental, o cultivo do amor entre os ceareiros, entre aqueles que fazem a mesma coisa. Então, e não estarmos muito ligados aos frutos maiores ou menores de determinadas casas. Essa ideia de que um é mais forte do que o outro, na minha opinião, envolve um elitismo. E está intrínseco aí o paradigma antigo em que a sociedade se mantém, que é o paradigma do maior, do menor, de quem é mais brilhante, de quem disputa prioridades, poderes, etc. Eu acho que nós devemos evitar quando nós estamos falando de doação espiritual. Uma casa ficar competindo com a outra, francamente, é o pior do que podemos classificar de uma atividade cristã. Não existe nada aí de atividade cristã. Bem, Iraçá, tinha só isso? Eu não conheço. Só para que vejam a outra pergunta que tinha isso aqui. Tinha tanta coisa lá. Deixa eu ver. Só aproveitando esses momentos para lembrarmos um recado da Isabel. Nós temos já as rifas para serem vendidas. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a casa, além das atividades aqui, nós temos também as atividades da creche Lar do Alvorecer. E aqui nós temos despesas, cumprimos com recurso, necessitamos de recurso para o cumprimento dessas despesas. E a creche Lar do Alvorecer também tem despesas, mantém crianças e os funcionários dali são remunerados, principalmente no fim do ano as despesas
dão uma aumentada. Então, essas rifas vêm com o propósito de sanar essas dificuldades materiais. Não é obrigatório, é claro, mas quem puder colaborar, quem quiser colaborar, a Isabel está com bloco, tem outros parceiros que também estão com as rifas disponíveis. Então fica aqui o convite. Eu não sei se todo mundo conhece a casa, mas aqui nós teremos as palestras e logo a seguir nós teremos os trabalhos de paz, que é um desdobramento das atividades. São desenvolvidos também trabalhos de desobsessão, desenvolvimento mediúnico e outros estudos atinentes às atividades espíritas. Então, quem estiver começando a frequentar a classe, são bem-vindos, né? Se quiser ter uma continuidade, se quiser participar das atividades, nós temos consultas segunda-feira, 18h45, e então é só se inteirar, chegar aqui e passar por uma entrevista, né? Se for o caso, encaixado em alguma atividade, num dia mais favorável para a pessoa. Então, fica aqui o convite e a orientação das nossas atividades. Praticamente todos os dias funciona a casa, com exceção de domingo, de segunda a sábado, nós temos atividades, trabalhos de passe quase todos os dias. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer melhor, fica aqui o convite. Bem, quem pode dar paz? Todos. Porque todos nós possuímos duplo etérico, todos nós possuímos corpo vital, todos nós possuímos esse fluido psíquico, né, espiritual, que favorece na transfusão dessa energia. Com maior ou menor intensidade, algumas pessoas podem dar paz. A questão é que numa emergência a pessoa acha que ela nunca pode fazer nada, mas é na emergência que qualquer um de nós pode atuar. São entidades sábias e benevolentes que Jesus indica para nos ajudar, sobretudo se estamos diante de um caso de emergência. Então, os espíritos estão sempre a postos para nos ajudar. Mas, infelizmente, são muito poucos os que se decidem ajudar do ponto de vista da doação fluídica. Muitos esperam acontecimentos miraculosos, né? De que a sua mediunidade seja assim extraordinária, né? Espetacular, e que ele consiga grandes resultados. Quando, na verdade, o que é importante é a pessoa se colocar a serviço do bem. Essa que é a questão. Quem quiser saber mais sobre o assunto, há uma orientação de Alexandre e Missionários da Luz, que é realmente muito esclarecedora. Quem pode doar? Mesmo com valores reduzidos, a pessoa nunca doou, ela pode doar. Se for mantido o interesse no bem, o compromisso sagrado com Jesus, no exercício constante, se ele tiver assiduidade, boa vontade, desprendimento, dedicação, podemos ter certeza de que ele será bem-sucedido. Porque Jesus coloca os espíritos a trabalharem conosco assim que demonstremos qualidades de servidores. Então, a assiduidade, a boa vontade, o desprendimento, a dedicação, o exercício constante, né? Compromisso com Jesus. Atitudes e qualidades do passista. Ele tem que deixar espaço mental para a sua posição de agente de saúde. Porque há pessoas que começam, né, com muito entusiasmo, mas que são bolhas de sabão, né?
depois termina tudo, não tenho qualidade, estou ainda necessitado de evolução, e assim vamos, né? E deixamos escapar. Outra questão que o passista tem que ter em mente é que o pensamento, ele é tão significativo na mediunidade, seja ela qual for, quanto o leito é importante para o rio. Sendo assim, o passista, como qualquer outro médium, ele tem que cuidar dos pensamentos que ele tem, né? Desde que amanhece até que anoitece. E esses pensamentos é que vão dar origem aos seus atos, às suas ações. Quanto mais o passista se envolve no bem, no pensamento do bem, na aplicação do bem, mais ele coloca em movimento essas energias importantes para auxiliar. O leito de lama não deixa passar o sol. Então, nós sabemos que pensamentos mal orientados vão trazer uma aura carregada, pesada, com dificuldade para escoar o fluido vital. Então, o passista tem que levar em conta aquilo que pensa e as ações que faz. Ele deve vencer os hábitos nocivos, o álcool, o fumo, etc. E ele deve se inscrever num programa de autoaperfeiçoamento, buscando as virtudes. Eu sempre digo que a pessoa se candidatar a dar passes é como se ela entrasse para a escola de Jesus e entrasse para uma renovação espiritual. Por quê? Porque para se tornar um bom passista, ele tem que ter vigilância, né? Tem que buscar canalizar bons pensamentos, tem que ter leituras construtivas, tem que se aplicar no bem. Então, se a pessoa está sinceramente envolvida na questão da sua reforma íntima, da sua necessidade de melhorar como espírito, deve entrar numa carreira de passista. Tem que entrar como agente de saúde. Vai ajudar muitíssimo, porque vai se preparar, vai se disciplinar e principalmente para o que é fundamental, a sua renovação moral. Atitudes e qualidades do passista. Ele deve entregar a Deus todos os resultados de sua atividade, né? Então, eu sempre digo aqui, a pessoa não deve se imiscuir, o passista não deve estar comandando a ação no sentido de verificar, né, como é que ela é orientada ou deixa de ser orientada. Se ele confia em Deus, se ele está fazendo por amor, ele tem que entregar o resultado das suas atividades para o benfeitor espiritual que lhe dá cobertura, ou para vários benfeitores. Nós sabemos que somos ligados a vários espíritos do bem. Temos que tomar cuidado com os elogios à capacidade curadora. Por quê? Porque, segundo orientação dos espíritos e nos domínios da mediunidade, nós somos simples elos de uma corrente. Nós somos como que uma tomada colocada num canto escuro da sala, e por essa tomada passa a força, mas ela não tem a força. Ela canaliza uma força. E essa força vem da usina, a usina central. Essa usina é poderosíssima, que vem de Deus. Então,
Somos essa singela tomada, dando então passagem a essa força. E a produção de energia e luz vai depender das nossas qualidades, mas também das ligações que fazemos com os benfeitores espirituais. Qualidades do agente de saúde. O Marquês de Puisséguier, que foi um seguidor de Mesmer, que o conheceu em Paris e que descobriu o sono sonambúlico, né? Então, que estudou muito magnetismo animal, ele dizia sempre que não deve-se exaltar o médium quando ele obtém curas ou quando ele tem mais facilidade de doação, né? O que precisamos e os médiuns precisam se dedicar são os efeitos salutares que ele pode trazer, né? Ter um coração reto e amor ao bem. O Marquês de Puisséguier, ele provavelmente foi o Aulus nos domínios da mediunidade. Se vocês tiverem possibilidade de rever essa obra, vocês vão ver que há uma descrição da trajetória do Aulus. Ele conheceu Mesmer em Paris, ele deu um grande avanço na questão do mesmerismo e do magnetismo animal, e depois ele tornou a reencarnar no mesmo século XIX e pertenceu à escola de Nancy. Então esse é o Aulus que vocês têm, com informações preciosíssimas no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, o programa do passista. Isso aqui me lembra muito o Marujo, que ele gostava bastante desse trecho, e foi ele que mandou fazer esse cartaz que nós temos aqui, com essas informações, né? Então, grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Esse é um programa para ninguém botar defeito, né? E que, por isso que eu digo que quem se alista como passista, para trabalhar como passista, entra numa escola muito importante de reforma íntima, de reforma moral. E já acredito que seja um meio de disciplina para a gente aproveitar bem a existência. Então, na esfera carnal, nós temos a boa vontade sincera, que em muitos casos pode suprir essa ou... Eu não peguei. Eu não peguei. Você está me olhando, mas eu não peguei. Em muitos... onde está minha mão? Em muitos casos pode suprir ou essa ou aquela deficiência. E os benfeitores é que suprem. Isto para uma pergunta que nos fizeram, né? De que, como assim? Qualquer pessoa pode doar? E os espíritos dizem que sim. Agora, é claro que a continuidade da doação é importante, né? Como nós estamos vendo. A assiduidade, a constância, esse programa de reforma íntima, de reforma interior, o cuidado com os pensamentos, o exercício no bem, né? Tudo isso é importante. Mas, se nós não tivermos uma grande quantidade de fluido, os benfeitores espirituais que estão vendo a nossa boa vontade, eles suprem as nossas falhas. Então, o estudo. Não estamos falando de intelectualidade em excesso. Não, a pessoa não precisa ler zilhões de livros sobre o assunto. Mas é importante ter uma formação, um estudo, é importante ler. A meditação não é ociosidade, mas a canalização dos pensamentos.
E uma vez uma pessoa me perguntou como seria a meditação no caso dos cristãos, porque nós ouvimos falar na meditação oriental, tem vários tipos de meditação, etc. Creio que uma boa fórmula de meditação é recordar as passagens do Mestre Jesus, fixando-se numa e recordando esta passagem como um meio, né, de nós canalizarmos a nossa energia para o plano superior. A autodisciplina, os hábitos nobres e, principalmente, o médium não deve ficar no controle dos resultados, né? Porque é importante que se dê a doação e que nós confiemos nos benfeitores espirituais que canalizarão as energias para a necessidade de cada paciente. Então, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras, é rápida, como uma corrente elétrica. São observações de Allan Kardec em A Gênese, e nós já tivemos oportunidade de ver isso, né? As modalidades de cura. Nós não podemos dizer que toda a doação é igual, né? Não seria correto. Então, a doação pode ser lenta, pode ser vagarosa, e a doação pode ser assim rápida, como se fosse uma corrente elétrica. Tudo vai depender da necessidade, do momento daquele que está recebendo o passe. Então, eu trouxe um caso aqui para lembrar com vocês, né, a primeira paciente de André Luiz. Vocês sabem que no mundo espiritual eles transmitem o passe, né? Quem lê a coleção de André Luiz sabe disso. A primeira paciente do André Luiz, ele estava com o Aniceto, no mensageiro. E essa senhora, ela desencarnou com tracoma. E vejam vocês, a gente pensa que desencarna e fica livre das doenças. Vejam vocês, ela continuava cega no mundo espiritual em virtude do tracoma. E quando André Luiz deu um passe nela, ela começou a enxergar. E foi um sanceiro, porque essa senhora começou a elogiar o André Luiz, a dizer que maravilha, mãos santas e isso e aquilo. Aí o Aniceto olhou para o André Luiz com um olhar bem de professor, né? E disse a ele: cuidado, André, né? Porque os elogios, eles não colaboram com a nossa renovação espiritual. Tome cuidado. Depois, ele foi dar passe em um senhor que desencarnou com um câncer na região facial. E o passe nada modificou a condição daquele senhor, né? Então, o Aniceto aí completou a lição. Você viu? Quer dizer, vamos entregar o resultado de cada caso a Deus, porque somente Deus sabe das nossas necessidades e sabe se vamos receber ou não. Já disse da tomada, e cada médium tem suas características especiais. Há médiums que, se cuidarem, por exemplo, de reumatismo ou de mal olhado, que é a obsessão, né, ou a sintonia com vibrações negativas, etc. Então, cada médium tem uma característica especial. E nada melhor para exemplificar do que as benzedeiras, né? Então,
são aquelas que benzem problema dermatológico, aquela outra que benze problemas de sintonia, né? De desvios, etc. Bem, de forma resumida, eu trouxe como aplicar os passes e os deveres do passista. Nós voltaremos a esse assunto, mas é sempre bom guardarmos na nossa memória esses princípios básicos, principalmente porque eles foram transmitidos na obra Chico Xavier Emmanuel e por Allan Kardec, e que nos trazem uma visão muito ampla do que seja doação. Doação e das necessidades que o passista tem de se adequar às regras do Altíssimo, né? De nós nos colocarmos como simples instrumentos de boa vontade, sempre tentando ajudar. Eu me coloco então à disposição de alguma pergunta, temos algum tempo ainda.